dia 2 de outubro de 2022, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Se você pode, se inscreva no nosso canal. Divulgue o nosso canal, compartilhe. É a palavra revelada do Senhor. Eu convido a igreja a abrir o Evangelho de João no capítulo 4. Se você pode se colocar em pé, nós estaremos lendo João 4. Que o Espírito Santo do Senhor comece a falar com você, igreja, porque a palavra é dele. Quando Jesus, João 4 a partir do verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" E Jesus respondeu: "Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, Senhor, para que eu nem precise vir aqui buscá-la." Então Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher então respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você." Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo. Venham, um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde estava Jesus.
Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhe digo: levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia é o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharão e vocês aproveitarão o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que vinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele. Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros, igreja, muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pai, que palavra, Deus. Que narrativa. O Espírito Santo do Senhor já falou conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, agora que o seu Espírito ministre nos nossos corações. Que a gente não saia, Pai, desse lugar sem ser tocado pelo seu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, igreja. Vamos nos assentar. Como é importante, amados, a gente estar fazendo o que estamos fazendo, é que é ter um panorama do Evangelho de João. Nesse momento, quando a gente recebe o texto de Jesus e a mulher samaritana, porque nós acabamos de ver o contexto aqui, que Jesus Cristo ele está deixando a Judeia para ir para a Galileia. Mas só que na semana passada, retrasada, nós vimos que antes dele deixar a Judeia, ele tinha acabado de falar com Nicodemos. Nicodemos, à noite, foi conversar com Jesus Cristo. E Jesus Cristo atendeu Nicodemos. E quem era Nicodemos? Era um doutor da lei. Ele era um homem extremamente importante. Nós até traçamos um paralelo que, se fosse hoje, Nicodemos seria do STF. Né? Tamanha importância. Ele era do Sinédrio. Fazia parte dos 70 do Sinédrio. Ele era judeu. Ele era um doutor da lei. Ele era mestre. Não é? Então ele era culto, conhecia absolutamente toda a lei. Procurou a Jesus Cristo à noite porque ele não queria ser visto pelos outros judeus e pelos outros fariseus. E Jesus prontamente o recebeu e ministrou na vida dele. Depois disso, Jesus Cristo aí sim, ele pega o caminho e vai para onde? Para Samaria. Só que agora ele vai falar com uma mulher, com uma samaritana. Ele sai de um doutor da lei para falar com uma mulher samaritana, inculta, uma mulher perseguida, absolutamente desprezada, devido a todos os homens que ela tinha, que ela foi encontrando. A sua vida era absolutamente imoral.
Tanto é que Jesus a encontrou ao meio-dia, no sol a pico. Geralmente, isso não está escrito no texto, mas isso se explica ou deve se explicar, que ela ia até o poço, no horário onde quase ninguém iria, que é bem quente. Mas Jesus Cristo, amados, Ele foi até o encontro. E aqui nós já temos uma mensagem absolutamente importante, que só nos enxergando o Evangelho de cima, de João, a gente pode perceber. Todos nós precisamos do amor de Cristo. Isso independe de cultura. Isso independe se você caminha nos caminhos do Senhor ou não. Isso independe se você acredita nele ou não. O que Jesus Cristo quer é me tocar e te tocar, independentemente do seu estudo, independentemente do dinheiro que há no banco. Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz por todos. E é impressionante que Jesus Cristo aparece na vida dessa mulher e aparece na vida desse fariseu nas horas mais improváveis. Jesus Cristo, Ele toca os nossos corações numa hora muito improvável, numa hora talvez quando você não tenha fé, numa hora talvez quando você não tenha esperança. Mas quando Jesus Cristo nos traz a esse texto, Ele é claro no verso 4, era necessário eu passar pela região de Samaria. Eu preciso passar por Samaria. Por que Samaria? Por que Jesus Cristo, Ele teve que passar em Samaria? É como se Jesus Cristo tivesse um cronograma a ser cumprido. Como se Deus, antes dele vir, falar: filho, depois que você falar com Nicodemos, passa lá em Samaria. Porque aquele caminho não era o mais curto, era o mais longo e o mais difícil. Mas Jesus Cristo, Ele passou em Samaria. E há uma razão. Samaria sempre fez parte de Israel, do povo judeu. Quando Josué entrou na terra prometida, amados, e a conquistou e foi conquistando, e ele conquistou, depois de alguns anos veio o rei Davi, que ampliou o quê? O terreno de Israel. Ele foi conquistando vitórias por vitórias, de uma forma sangrenta, mas ele foi o quê? Aumentando tudo aquilo que Deus já tinha dado. E depois o seu filho Salomão, rico, o mais rico que houve, não haverá outro. Sábio, o mais sábio que houve, não haverá outro. Ele conseguiu expandir ainda mais Israel, como nenhuma outra parte foi alcançada. Israel chegou praticamente em tudo aquilo que Deus queria dar para Israel. E nesse momento, um rei mais sábio, rico, se perdeu. Ele mesmo, quando escreve Eclesiastes, ele mesmo fala: puxa vida, o que eu fiz? Como eu sou soberbo, como eu me perdi, Senhor. Vaidade é tudo vaidade. Salomão fala isso no início de Eclesiastes e no final de Eclesiastes, mas essa vaidade fez com que ele abandonasse os caminhos do Senhor. E através de um homem, ele rachou o quê? O reino. Através da desobediência de um homem, ele fez com que aquele reino próspero, que orava e clamava ao Senhor, ele fosse o quê? Dividido ao meio. 10 tribos ficaram em cima no reino do norte, 2 embaixo. As 10 de cima, toda aquela região se chamou
Israel, cuja capital era Samaria. E a parte de baixo daquelas duas tribos passou a se chamar Judá, com a capital Jerusalém. Isso já se fazia 900 anos antes de Cristo. Nós conhecemos um pouco da história e sabemos que a Assíria, ela invadiu toda aquela região. E ela acabou o quê? Invadindo e se misturando. Os homens foram casando com as judias. Homens e mulheres se misturando. Isso aconteceu também no reino do sul, com a invasão da Babilônia. Então, na verdade, por Salomão ter se afastado de Deus, se criou o quê? Uma rincha dentro de Israel, entre judeus e samaritanos. Tanto é que depois de 70 anos de Babilônia, quando o povo quis voltar para reconstruir Jerusalém, os próprios samaritanos desceram e atrapalharam. Eles mesmos foram lançados como pedra de tropeço. Quem restauraria isso? Quem restauraria? Jesus Cristo, amados, ele veio o quê? Para restaurar. Essa divisão já se fazia o quê? Há 900 anos. Povos absolutamente diferentes. Acompanhe comigo o verso 20. Tudo tem um porquê. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui a mulher samaritana, ela disse, mas vocês judeus, vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos nesse monte aqui. Ó. O Deus era outro, o Deus era completamente diferente. Não havia mais o Deus de Israel em Samaria. Qual seria a estratégia de Jesus Cristo para tocar o coração daquela nação? Qual foi a estratégia que Jesus Cristo usou na vida de vocês para ele tocar o coração de vocês? Aqui, Jesus Cristo, ele começa o quê? Novamente com o menos provável. Ele conversa com uma mulher, com uma samaritana, no meio de um poço. Uma mulher absolutamente com a vida moral abalada. Ele era desprezado. Mas Jesus Cristo, ele a partir do verso 9 fala a ela, como sendo o Senhor um judeu, pede água para mim? Ela disse, isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Filha, eu sei que nós não nos damos com vocês. Mas Jesus, por que você está falando comigo? Por quê? Qual a razão? Não há o porquê do Senhor falar comigo. Qual foi o motivo que Jesus falou com você a primeira vez, igreja? Qual foi? Nós merecíamos quando Jesus Cristo tocou o nosso coração? Nós não merecíamos. Nós, na verdade, irmão, nós não merecemos até hoje. E ele se utilizou do quê? Da água, para dizer, filha, você está vendo essa água que você está tomando? Daqui a pouco você vai ter sede. Mas se você tomar a água viva, que é o Messias, que é Cristo, que sou eu, você terá a vida eterna. E nesse momento, igreja, o Espírito Santo, ele tocou na vida daquela mulher. Como ele tocou na minha vida e na sua vida. Porque é o Espírito Santo do Senhor que quer restaurar a mim. É o Espírito Santo do Senhor que quer te restaurar, igreja. É só Ele, é com o poder dEle. Ele nos traz hoje aqui para dizer isso, Ana. Se eu quiser te curar, eu vou te curar. Se eu quiser te restaurar, filha, eu vou te restaurar. Então, em nome de Jesus Cristo, quando Jesus,
ele se apresentou àquela mulher, ele tinha absoluta certeza que ele ia curar, que o Espírito Santo do Senhor ia tocar no coração dela. Tanto é verdade, acompanhe comigo o verso 15. Senhor, eu quero que você me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, mas e sim eu vim buscá-la. O que Jesus Cristo está falando para nós hoje? Que se você veio aqui buscá-lo de todo o coração e de todo entendimento, irmã, nós vamos encontrá-lo. Jesus Cristo, Ele não quer restaurar só a mim. Jesus Cristo, Ele não quer restaurar só a Ana, minha esposa. Jesus Cristo, Ele quer restaurar também os meus filhos, porque eles precisam de restauração. Jesus Cristo quer restaurar o seu esposo, como Jesus Cristo quer te restaurar, sim ou não? Não importa quantos maridos você teve, não importa. Jesus Cristo aqui, e a sua palavra diz, que Ele busca verdadeiros adoradores, Giovanni, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que o seu passado nessa noite, em nome de Jesus Cristo, seja jogado no mar do esquecimento. É exatamente isso que Jesus está falando. Ele não quis saber absolutamente nada daquela mulher. Ele quis saber, Ziz, de que forma o meu espírito vai tocar no espírito dela. De que forma eu posso restaurar essa mulher. De que forma eu vou me aproximar. Já quando vai no verso 34, Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. É exatamente isso que ele ensinou aos discípulos, porque Jesus Cristo sentiu nos olhares que os discípulos não aprovavam Jesus Cristo estar naquele lugar. Jesus, o Senhor conversando com uma mulher samaritana, inculta. Havia uma cultura judaica que o judeu ele não conversava com mulheres à luz do dia. Então, amados, Jesus Cristo, Ele ensina os discípulos como me ensina e te ensina. Porque o final da história, nós acabamos de ler, e nós tivemos realmente o cuidado de ler todo o texto, é que a mulher, ela não foi só curada, não foi só ela que foi curada. A palavra diz que Jesus Cristo mandou chamar quem? O marido dela. Só que pelo testemunho de Jesus Cristo, pelo toque do seu Espírito Santo, Jesus Cristo, sendo boca de Deus e profeta, tocou a mulher de uma tal maneira, de uma tal forma, que ela foi chamar quem? Quem ela foi chamar? O restante do povo. Venham, venham conhecer. Ele é profeta, ele é boca de Deus, ele sabe exatamente o que está no meu coração. O que era improvável, o que era absolutamente impossível, se tornou possível. O que era improvável de acontecer, se tornou uma realidade. Os samaritanos, por 2 dias, se prostraram aos pés de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, que nós nessa noite, nós tenhamos essa absoluta certeza de que Jesus Cristo, Ele utiliza uma estratégia para cada um de nós. O Espírito de Cristo fala com você de uma forma, o Espírito de Cristo fala com você de uma forma, Janelson, Tiago, Raquel, irmão Zizo, meu pai.
O Espírito de Cristo, Ele espera que a gente apenas declare: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. É a água que o Senhor quer me dar, então me dê a água. É a cura que você quer me dar, a cura está aqui, filha. É o vestibular que você quer, o vestibular está aqui. É o emprego, é a promoção do emprego, está aqui. É alugar a casa, está aqui. É restaurar o que deve ser restaurado, está aqui. Apenas em nome de Jesus Cristo que Ele pede é que a gente se entregue a Ele de todo o coração e de todo entendimento. Que a gente saia daqui hoje dizendo: Senhor, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor me restaura. O Senhor me cura, porque o Senhor cura. O Senhor olha pela minha família. O Senhor restaura a minha família. O Senhor restaura o meu casamento. O Senhor restaura meus relacionamentos. Eu fiz questão de mostrar um pouco da história, porque é sobrenatural o que Jesus Cristo fez. Sim ou não? Depois de 900 anos de brigas, de discussões, de adoração de deuses diferentes, Jesus Cristo, quando Ele veio para restaurar tudo isso, igreja. O nosso Deus é o Deus do impossível. Tudo se torna possível pela vontade de Jesus. Amém ou não? Tudo. Tudo é possível. Essa história da mulher samaritana, ela é um exemplo de tudo o que aconteceu, do improvável que se tornou provável, do profano que se tornou santo, da incredulidade que se tornou o quê? A fé. Daquilo que parecia impossível restaurar, houve o quê? Restauração. E Jesus só fala uma coisa para ela: filha, e você está cansado de ouvir isso? Filha, e ele disse para a mulher samaritana, olha que coisa linda: filha, Deus procura adoradores, não é? De espírito e em verdade. É isso que Ele pede. Que você, filha, seja uma adoradora, em espírito e em verdade, que você me busque o quê? De todo o coração. É esse o contexto. Ele está falando isso para a samaritana, filha. Viu? Me busca de todo o coração. Porque Deus, Ele não quer que você adore no seu monte. Deus, Ele não quer que a gente adore em Jerusalém. Ele não falou isso? Deus quer que você adore e ame no monte de Deus, no meu monte. É isso que Ele quer, que você o adore em espírito e em verdade. Que você creia que eu sou a água que limpa, que transforma. Que é através da minha água que você vai se transformar. Que é através da minha água que você terá a vida eterna. Mas que para você chegar na vida eterna, existem alguns passos para nós termos aqui ainda. Há muita coisa para se cumprir ainda na terra, igreja. Posso ouvir um amém? Muita coisa ainda há de se cumprir na minha vida e na sua vida. Porque a vida eterna já está garantida. Agora Ele quer restauração nas nossas vidas. Ele quer santidade nas nossas vidas. Ele quer com que eu e você permita, eu inclusive, todos nós, eu não sou nada diferente de você, que essa água que se chama Jesus, ela diariamente ela passe na minha vida e na sua vida. Amém ou não? E diariamente que a gente vá até o poço. É diário que a gente vá buscar o quê, filho? A água limpa, a água que cura, a água que purifica, a água que restaura, que é Cristo Jesus. Restaura a mente, restaura o coração, restaura tudo que deve ser restaurado. Até uma doença incurável, que para Deus não é incurável. Os médicos podem falar isso, como falam. Inclusive, alguns já jogaram a toalha. Mas eu creio na cura, porque é palavra. Amém ou não? Eu creio porque é palavra. A água que limpa, a água que restaura, a água que converte. Amém ou não? Então, que em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor toque no seu coração nessa noite.
Antes de cear, nós vamos orar. Então eu peço a você, em nome de Jesus, que fiquem em pé, todos vocês.